Como uma imigrante italiana, em pleno ano de 1950, conseguiu aplicar biofilia e neuroarquitetura antes mesmo desses conceitos existirem? Lina cresceu na Itália, dominada pelo fascismo de Mussolini. Se formou em arquitetura e urbanismo e, aos 26 anos, foi para Milão, buscando contestar tudo, atuando em revistas, mídia popular e forte na época. Mas foi no final da Segunda Guerra Mundial que mudou sua trajetória para sempre, embarcando em 1946 no Brasil com seu marido Pietro Maria Bardi. Essa parceria entre os dois foi fundamental para a cultura brasileira. Tomou uma decisão que confundiu muita gente: construir sua casa num bairro afastado, coberto de vegetação nativa, o Morumbi, área até então inabitada. Mas ela não queria um terreno civilizado, ela queria a natureza. Sua escolha antecipava em décadas o que a neurociência e a psicologia ambiental conseguiu compreender muito tempo depois, que viver integrado à natureza transforma o cérebro, acalma o sistema nervoso e cura. Lina decidiu construir a Casa de Vidro, obra-prima do modernismo, encravada na mata, com paredes de vidro até o chão. Era a área rural bucólica, a vegetação entrando pela sala. Uma árvore centenária que, em vez de ser cortada, atravessava ao meio a estrutura do concreto, porque Lina simplesmente se recusou a derrubá-la. Na época, as pessoas olhavam e pensavam: que loucura, para que viver isolada numa casa de vidro no meio do mato? A resposta estava no que Lina dizia: a sala não termina nas paredes, ela continua mata dentro. Agora, dá um salto para o século XXI. Estudos recentes de neurobiologia provam que o nosso sistema límbico, a parte do cérebro que processa nossas emoções, reage instantaneamente à geometria dos espaços e à presença da natureza. Quando Lina eliminou as barreiras de dentro e de fora, ela estava aplicando o design biofílico em estado puro. O contato visual constante com árvores e luz natural reduz drasticamente o cortisol, o hormônio do estresse, e induz o cérebro a um estado de foco, relaxamento e cura. Lina sabia disso de forma completamente intuitiva. Ela projetou a própria casa como uma extensão do seu sistema nervoso e viveu ali por 40 anos. Mas o mais impressionante vem quando ela recebeu o maior desafio de sua carreira: projetar a nova sede do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na Avenida Paulista. E foi ali que ela levou a psicologia do espaço para uma escala que a cidade inteira poderia sentir. Pensa comigo por um segundo, o que acontece dentro de você quando você está caminhando pela Paulista e de repente vê um prédio monumental suspenso no ar, flutuando sobre a sua cabeça? Sustentado por apenas quatro pilares vermelhos, com um vão livre de 74 metros embaixo. Uma praça aberta, pública, de todo mundo. O que você sente? Liberdade. E isso não foi um acidente. Aquele vão livre não foi apenas uma solução técnica de engenharia. Foi uma decisão psicológica profunda. Lina queria que o museu não fosse um lugar fechado para poucos. Ela queria que ele pertencesse à rua, ao povo, aos protestos, aos shows. A cidade inteira deveria se sentir dona daquele espaço. E o sistema límbico de cada pessoa que passa ali responde exatamente assim, mesmo sem saber o porquê. Mas Lina não parou na fachada. Dentro do museu, ela fez outra revolução, dessa vez silenciosa. Em vez de pendurar os quadros em paredes escuras e fechadas, como todo o Museu do Mundo fazia na época, ela colocou as obras em cavaletes de vidro com bases de concreto. As obras flutuavam no espaço, soltas, acessíveis, vivas.
E aqui está o detalhe que muda tudo. O seu cérebro não consome arte de forma passiva quando está naquele ambiente. Você não fica parado na frente de uma parede olhando, você caminha ao redor da obra, você vê o verso da tela, você sente a pincelada de perto, você faz parte do ambiente. A neurociência chama isso de incorporação cognitiva. Quando o corpo todo participa da experiência, a memória emocional é muito mais profunda. Lina não estava montando uma exposição, ela estava criando uma experiência neurológica. O museu virou um diálogo entre a obra e quem olha, entre a arte e a cidade, entre o passado e quem caminha ali hoje. Anos depois, em 1970, ela fez o mesmo no Sesc Pompeia. Convidada para transformar uma antiga fábrica de tambores que ia ser demolida, ela chegou, olhou as pessoas e disse: "Não vou demolir nada, vou escutar o que o lugar já é." Ela manteve os galpões e criou torres de concreto com janelas recortadas de forma totalmente irregular, parecendo desenhos de uma criança. Por que isso importa? A neurociência mostra que o cérebro humano odeia a monotonia. A quebra de padrão visual gera curiosidade e libera dopamina. Ela não projetava só a estética, ela projetava para o cérebro humano. E se a ciência hoje estuda como esses espaços moldam o nosso comportamento público, existe algo ainda mais profundo e que a neuroarquitetura investiga: o nosso DNA ambiental. O seu cérebro guarda registros de todos os lugares que você foi feliz ou se sentiu seguro. É por isso que certos cheiros, texturas ou a iluminação de uma sala podem instantaneamente mudar o seu humor sem você entender por quê. A nossa identidade é feita de espaços que cruzaram a nossa história. O canal Espaço e Forma nasce desse olhar, o de enxergar ambientes como extensão da vida, da memória e da personalidade de cada pessoa. Vivemos numa época em que muito se fala em saúde mental e autoconhecimento, mas pouco se fala do impacto silencioso do espaço em que vivemos nesse processo. Habitar com intenção é um ato de cuidado com você mesmo. É dizer: eu mereço um espaço que me favoreça, que me inspire. É o autoconhecimento em forma de arquitetura. E nos próximos episódios, para explorar esse vasto conteúdo, utilizaremos arquitetos famosos como Ina Bobardi, seus valores e virtudes que nos deixaram um grande legado. Muito obrigada! Esse foi nosso primeiro vídeo. E se você quer aprender a habitar com intenção e transformar o seu ambiente no seu maior aliado para a sua saúde mental, se inscreve aqui no canal. Me conta nos comentários se você já visitou a Casa de Vidro ou MASP e sentiu a energia que foi falado aqui.